Bom dia! Como foi seu fim de semana? Como foi seu domingo? Foi para casa de papai adorar? Nesse domingo para mim foi um domingo bem especial, né? Teve a apresentação do meu sobrinho Neto, né? E foi lindo. Não é lindo ver uma criança sendo consagrada ao Senhor, né? Desde bebê. E hoje, na verdade, o que eu queria falar hoje não é bem hoje. Deixa eu explicar. É porque é um tema que eu queria dividir um pouquinho nessa ideia, que é sobre ouvir a Deus, né? Nesse tempo, algumas pessoas falam assim, mas Deus ainda está falando nesse tempo. Eu não tenho essa experiência. As pessoas perguntam assim, algumas pessoas, eu não consigo ouvir Deus. Como é que ouve Deus? Como é que eu sei que Deus está falando? Né? E ele fala de inúmeras formas, né? E por isso eu acho que, como o nosso tempo é pouco, eu acho que eu falar tudo em 15 minutos, em 10, seria, seria enxugar demais o assunto, né? Então, eu até marquei aqui, né? Tem até algumas coisas, e eu tô sem óculos, vocês me perdoem, porque quando eu coloco o óculos, tá dando o reflexo da minha janela, que fica na frente. Eu tô na sala da minha casa. E eu gravo do celular, né? E eu não tenho um lugar para colocar o celular. E o que eu quero é levar a palavra do Senhor à forma, né? Depois a gente vai melhorando. E o importante é falar a palavra do Senhor, né? Independente de como tá fazendo. Então, por isso, me perdoe. Então, que eu marquei aqui algumas coisas, eu estava estudando hoje de manhã, né? Porque eu não chego aqui para falar por mim mesmo. Antes eu estudo, eu busco a Deus, e eu estava buscando um rema de Deus para hoje, para essa segunda-feira. E o que o Senhor me deu foi exatamente isso, né? Eu estava lendo, fazendo um plano de estudo bíblico, e fala muito sobre isso, sobre ouvir Deus, né? As formas como Deus fala, né? Então, uma das primeiras formas, né? Eu acho que é a forma mais direta, a forma mais certa, a forma mais precisa de se ouvir a Deus é através da sua palavra, né? Através da sua palavra, ela é a forma mais clara, né? Que nós podemos ouvir. Mas é só através da Bíblia? Não. Deus fala através de outras formas. Ele fala através de um amigo, ele fala através do povo de Deus, ele fala através de sonhos, ele fala através de alguma situação. Às vezes ele fala até através de uma canção. Hoje nós temos um leque, né, nas redes sociais de pastores, de pastoras, homens e mulheres de Deus que trazem a palavra do Senhor todos os dias. Se você quiser passar o dia inteiro sendo alimentado da palavra, você tem. Mas também não adianta você passar o dia inteiro ou lendo a Bíblia ou ouvindo homens e mulheres de Deus falar com você, se você não atende, né? Então Deus, ele quer, né? Ele é especialista em comunicação e por isso ele nos deu o dom, né, de ouvir, não apenas de escutar, mas de ouvir, né? Tanto que Cristo em algumas vezes dizia: aquele que tiver ouvido para ouvir, ouça, preste atenção, né? Eu não sou mãe, mas eu acho que é uma das coisas que mais irritam os pais é você chama a pessoa, meu filho, tira aquele tênis ali, fulano, tira aquele tênis dali, fulano. Ele ouviu, ele não é surdo, mas ele atendeu? Não, isso irrita muito, né? Você tá falando a mesma coisa, porque a palavra de Deus não muda, não adianta eu e você ficar esperando, não vai mudar esse negócio, e aí eu vou obedecer. Não, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma, né? Passa céu, passa terra, mas a palavra, ela não vai passar, né? Então, nessas coisas que eu comentei, de sonhos, visões, situação, através do povo de Deus, através de amigos,
né? E eu acho tão interessante que em Eclesiastes 7:5 diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que o elogio do tolo. Provérbios 7:5. Então, muitas vezes, Deus fala através de um conselho, de uma pessoa mais sábia, às vezes até de uma criança, porque Deus, ele quer falar, ele quer se comunicar, né? Então, às vezes a gente fica buscando muito ouvir Deus, eu quero que Deus fale, eu tô com um problema. E aí alguém que se importa com você, uma amiga, um amigo, te dá um conselho e você, não, isso é coisa da cabeça dessa pessoa. Ah, ela tá movida pelo coração, é porque ela é minha amiga. Não, não é não. É porque Deus está falando com você através de um amigo. É ser muito insensato você não ouvir conselhos. Provérbios 12:15 diz que o insensato pensa que a sua conduta ela é correta, mas o sábio ele dá ouvidos a conselhos. Eu lembro que há um tempo atrás eu tenho uma amiga, né, e ela começou a mexer com costuras, alguma coisa. Geralmente eu sempre cito, né, o que aconteceu, porque foi interessante. E eu estava em casa, eu tinha perdido o emprego e eu não estava fazendo nada. E aí um dia nós conversando, ela falou, amiga, eu tô mexendo com costura, eu tô mexendo com reparo também. E ela estava em casa porque estava com criança pequena, não queria sair para trabalhar. E ela falou, por que você não tenta? Aí eu falei, eu não sei nada de costura, eu não sei nem para onde vai. Máximo eu sei pregar um botão. E eu nunca costurei, eu nunca tive máquina. E eu lembro que na época eu bordava, eu fazia ponto cruz e eu pagava as pessoas para colocar aquela renda, porque eu nem tinha máquina e também não sabia fazer. E eu ouvi aquele conselho, apesar a princípio eu ter dito, eu não sei como é que faz isso não. E eu comecei a ver vídeos no YouTube de como costurar. E eu lembro que eu tinha trocado de cama e eu tinha comprado uma cama maior. E os lençóis daquela cama tradicional de casal, eles ficaram guardados. E acredite, eu vendo vídeos, eu comecei a pegar aqueles lençóis e cortar. E comecei a fazer blusa, tentando fazer uma blusa, fazer uma coisa. Foi muito lençol para o lixo. Mas eu dei ouvido àqueles conselhos. Eu falei, eu vou tentar. E, sabe, às vezes Deus fala com você através de pessoas com correção, com encorajamento e com repreensão também. E às vezes esse encorajamento é o Senhor que está falando com você. Você consegue. Nossa, você pode sim, você vai conseguir. E a gente acha que é da pessoa, não, ela tá falando isso porque é minha amiga, então ela confia em mim. Não, é Deus falando através da sua amiga, através do seu amigo. Você consegue, você vai se superar. E eu comecei, e eu fui fazendo, isso tem em torno de 3 anos. E acreditem, hoje eu faço. Sou uma costureira? Não, mas eu costuro. Eu digo, eu não sou costureira, mas eu costuro. Eu faço já roupas para mim, eu já faço, inclusive eu estou usando uma que eu mesma confeccionei. Hoje eu não tenho mais medo de comprar um tecido bom, um tecido mais caro e me aventurar e fazer, porque hoje eu sei, não, eu consigo. Mas quem foi que fez? Foi Deus quem me capacitou, mas Ele usou alguém para me encorajar. Da mesma forma que Ele também às vezes usa pessoas para nos corrigir. Usa um amigo, usa alguém da nossa família para dizer, olha, você está errada, olha, você está errado, não faz isso não, não faz assim não. E a gente fica pensando às vezes, só vê defeito em mim, poxa, será que eu não faço nada certo? E não é Deus te corrigindo através dessa pessoa. Às vezes a sua família ela vai te confrontar mesmo. Ela vai dizer para você assim, olha, o problema está em você. Eu já ouvi correções das minhas irmãs. Nós somos 3 irmãs, graças a Deus as 3 servimos ao Senhor, né? E eu sou muito corrigida por elas. A princípio, às vezes, nos angustia, aquela correção dói. Mas é Deus fazendo
a obra dele em nossa vida através das pessoas, é Deus falando conosco, né? Então, vamos ser humildes para ouvir a família, para ouvir o amigo, a amiga, né? Então, hoje, para a gente começar hoje, o que eu queria trazer era essa pequena introdução, né? Que hoje é em ouvir a voz de Deus, né? Quarta-feira nós falamos mais um pouquinho, eu vou me aprofundar mais, primeiramente ouvindo ele na palavra dele. E hoje eu quero que você pense no conselho que alguma amiga te deu, algum amigo te deu, um encorajamento. Olha, não foi porque ela gosta de você, é porque Deus estava falando através dessa pessoa. Não era só porque ela amava você. Ela ama sim, mas Deus usa essa pessoa para dizer para você, você pode, você consegue, você é capaz. Da mesma forma que aquela pessoa, tua irmã, teu irmão, teu pai, tua mãe, vai dizer, você está errado, você está errada, acorda. Ah, mas ele só vê defeito em mim. Não, é Deus trabalhando no teu caráter através dessa pessoa, através do teu pai, da tua mãe, do teu esposo. Ouve a tua esposa. Ah, mas a minha esposa só vê defeito. Não, é porque ela vê o que ninguém mais vê. É porque ela quem mora contigo. É ela quem vê como é que você age. Então, se a tua esposa fala com você, ouve, olha, isso pode ser Deus falando com você. Se é o teu esposo, ninguém melhor do que ele, que tá ali, que te conhece. Então, vamos dar ouvido àquelas pessoas. Nem sempre eles estão falando por eles mesmos, muitas vezes eles estão falando porque Deus está falando com você, comigo, está me corrigindo, está trabalhando o meu caráter. Então, tira hoje para pensar que conselho que eu recebi, o que foi aquilo que aquela pessoa falou, por que ela falou aquilo. Vê se tem base na palavra, vê se tem um princípio bíblico que você tem que cumprir, porque toda promessa ela é baseada num princípio. Às vezes a pessoa falou para você fazer alguma coisa, mas existe um princípio, né? Uma hora nós vamos falar sobre princípio, né? Não é só eu ter uma promessa, ela vai se cumprir, existem princípios. Mas o que eu tenho que fazer? Busca em Deus. E quarta-feira nós vamos falar mais ainda, né? E sexta também, né? Então, o nosso desafio de hoje é pensar o que foi que o meu amigo, aquela pessoa quis dizer com o que ela disse para mim. Era Deus falando? É Deus querendo falar comigo? Então, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que essa semana possamos dar ouvidos ao que Deus tem para nós, através de uma canção, através de uma situação, às vezes através de um filme. Deus, ele vai, se você clamar, Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir tua voz. Em todas as situações, Deus, ele vai falar com você. Como eu falei semana passada do pezinho de máquina. Falei, Deus, eu quero ouvir tua voz, fala comigo. E ele falou, através de um pezinho de máquina. Deus, ele vai falar. Ele é um Deus que gosta de comunicação. E não tem como você amar e conhecer uma pessoa sem se relacionar com ela. Amém? Então, um abraço e até quarta-feira, de manhãzinha, com esse céu lindo e com esse sol maravilhoso. Amém?